Começa antes de você saber dar nome às coisas, antes mesmo de entender o que é dor. Começa como um peso silencioso pousando sobre o peito de uma criança que deveria estar brincando, mas que, em vez disso, aprende a ler o clima da casa como quem aprende a prever tempestades. Você olha para os adultos e percebe que algo está quebrado, algo está desmoronando, e sem que ninguém peça, sem que ninguém explique, você decide, lá dentro, que precisa ser forte, que precisa segurar tudo, que precisa ser o ponto de equilíbrio de um mundo que não consegue se sustentar sozinho. Você não cresce, você é empurrado, você não amadurece, você se adapta. E essa adaptação, que um dia salvou a sua sobrevivência, passa a governar a sua identidade. Carl Jung dizia que quando partes essenciais da psique são forçadas a se esconder para garantir pertencimento, elas não desaparecem, elas descem para a sombra. E é ali que a criança que você foi continua viva, não como memória, mas como energia psíquica que ainda puxa as cordas do seu presente. Talvez você reconheça essa sensação estranha de estar sempre em alerta, mesmo quando tudo parece calmo. Talvez você sinta que nunca pode relaxar de verdade, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Isso não é ansiedade sem causa, é hipervigilância. É a marca de uma infância em que você precisou se tornar adulto cedo demais. Você aprendeu a ser o termostato emocional, a medir humores, a prever explosões, a apagar incêndios antes que eles comecem. Você se tornou responsável pelo que não era seu. E o mundo te elogiou por isso. Disse que você era maduro, forte, especial. Mas ninguém perguntou qual foi o preço. Ninguém percebeu que, enquanto você segurava tudo, você se perdia de si. Jung chamaria isso de identificação com a persona, a máscara funcional que a psique cria para sobreviver ao ambiente. Você se tornou o bom, o forte, o confiável, o que não pede, o que não cai, e vestiu essa máscara tão bem que esqueceu que ela era uma defesa. Mas, no fundo, algo dói. Dói porque a criança interior que você enterrou não morreu. Ela apenas aprendeu a ficar em silêncio, esperando ser vista, esperando ser protegida, esperando que alguém finalmente diga que não era sua obrigação, que você não precisava ter sido tão grande tão cedo, que você tinha o direito de ser pequeno, de errar, de chorar, de descansar. Quando uma criança é forçada a cuidar do emocional dos adultos, a psique entra em modo de sobrevivência, e o que Jung chamou de complexo começa a se formar. Um núcleo de dor que passa a organizar escolhas, relacionamentos, reações. Você cresce, muda de casa, de trabalho, de relações. Mas o complexo permanece, reagindo como se o passado ainda estivesse acontecendo. É por isso que você pode ser hiperindependente, rejeitar ajuda, sentir culpa por descansar, confundir exaustão com valor, porque, para aquela criança, parar era perigoso, depender era arriscado, sentir era luxo, e agora, mesmo adulto, seu sistema nervoso ainda vive como se estivesse naquele quarto silencioso, segurando o mundo com as mãos pequenas. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E talvez o seu destino até agora tenha sido repetir o mesmo padrão. Dar mais do que recebe, cuidar de todos, desaparecer de si, esperando secretamente que alguém perceba que você também precisa. Mas ninguém virá. Não porque você não mereça, mas porque agora você é quem precisa voltar para essa parte esquecida e dizer: eu te vejo. Eu te escuto, eu fico. Este é o início do trabalho com a sombra. Não para se consertar, mas para se lembrar de quem você era antes de precisar ser forte. Talvez você nunca tenha parado para pensar que essa sensação constante de estar em dívida com o mundo, de dever algo às pessoas, de precisar provar seu valor através do esforço, não nasceu na vida adulta, mas foi plantada quando você ainda era pequeno demais para entender o que estava acontecendo. Quando você percebeu que, se não fosse forte, algo poderia se quebrar de vez, e então você decidiu, em silêncio, que não daria trabalho, que não pediria, que não mostraria fraqueza, porque amar
Naquele contexto, parecia condicionado ao quanto você conseguia manter tudo em ordem. Jung diria que a psique cria compensações quando uma parte é negada. E assim, enquanto sua criança interior era empurrada para a sombra, uma persona de força e maturidade assumia o controle. Mas nenhuma máscara é gratuita. Ela exige energia, exige repressão, exige distância de si. E é por isso que, mesmo quando você alcança coisas, algo continua vazio, como se nada fosse suficiente, porque você não está vivendo para o seu self, está vivendo para manter o sistema antigo funcionando. Você pode até ser elogiado por sua estabilidade, por sua independência, por sua capacidade de aguentar tudo, mas por dentro existe uma fadiga que não passa com descanso, porque não é cansaço do corpo, é exaustão da alma, é o peso de uma história que nunca foi contada, é a dor de uma criança que precisou crescer rápido demais e nunca teve permissão para ser cuidada. E enquanto essa história não é reconhecida, ela continua se repetindo em formas diferentes, nos relacionamentos onde você se anula, nos trabalhos onde você se sobrecarrega, nas escolhas onde você sempre fica por último, não porque você queira, mas porque isso se tornou o seu idioma emocional, o seu modo automático de existir. Jung dizia que a sombra não é apenas aquilo que reprimimos, mas também aquilo que nunca pudemos viver. E talvez sua sombra não seja agressão ou egoísmo, mas suavidade, dependência, descanso, alegria sem culpa. Talvez você tenha aprendido a desconfiar da paz, a se sentir estranho quando tudo está bem, como se o silêncio fosse uma ameaça, como se a tranquilidade anunciasse um perigo invisível. E assim você se mantém em movimento, sempre fazendo, sempre resolvendo, sempre segurando. Porque parar significaria sentir, e sentir significaria tocar naquela dor antiga. Mas essa dor não quer te destruir. Ela quer ser reconhecida. Ela quer ser integrada. Porque só aquilo que é visto pode deixar de governar. Jung dizia que o objetivo da vida não é se tornar perfeito, mas inteiro. E ser inteiro exige coragem para olhar para o que foi deixado para trás, para acolher a parte que você aprendeu a rejeitar, não com julgamento, mas com presença. E talvez pela primeira vez, você possa permitir que essa criança cansada abaixe os ombros, respire e sinta que não precisa mais carregar o mundo sozinha, porque agora existe um adulto capaz de segurar a sua mão e caminhar junto, não para apagar o passado, mas para finalmente dar a ele um lugar na sua história. E ao fazer isso, você começa a romper o ciclo, não através da força, mas através da verdade. Com o tempo, aquilo que começou como adaptação se transforma em identidade. E você já não sabe mais onde termina o mecanismo de sobrevivência e onde começa quem você realmente é. Porque o complexo da criança ferida, como Jung descreveu, não é apenas uma lembrança emocional, mas um centro organizador da psique. Uma lente através da qual você interpreta o mundo, e tudo o que toca esse núcleo dispara reações que parecem maiores do que a situação presente. Talvez você perceba isso quando alguém se afasta e você sente um abandono antigo, ou quando alguém precisa de você e você sente uma obrigação automática de se doar além do limite. Não é o agora que dói tanto, é o passado que nunca foi encerrado. E enquanto esse complexo governa, você vive em função de padrões que não escolheu conscientemente. Você se torna hiperfuncional, hiperresponsável, hiperdisponível, porque em algum lugar dentro de você ainda existe a crença de que, se você falhar, tudo desmorona. Jung afirmava que aquilo que permanece inconsciente nos possui, e talvez você esteja sendo possuído por uma história que nunca teve permissão para ser contada, uma história onde você precisou ser forte quando ainda precisava ser cuidado. E assim você cresce com uma relação distorcida com o amor, porque aprende que amar é sustentar, é salvar, é carregar, e ser amado é sentir-se útil, necessário, indispensável, mas raramente seguro. Por isso a intimidade pode ser confusa, porque ao mesmo tempo que você deseja proximidade, você teme depender.
Você se aproxima e se protege, entrega e se retira, sempre com um pé na porta, porque a psique ainda vive como se o abandono fosse uma ameaça real, e então você constrói uma vida que parece sólida por fora, mas que por dentro carrega uma tensão constante, uma sensação de que você precisa estar atento, de que não pode relaxar, de que algo pode ruir a qualquer momento. Essa é a hipervigilância que nasce da parentificação, e ela não desaparece com a idade, apenas muda de forma. Você pode se tornar alguém que controla, que planeja demais, que se culpa por descansar, que se sente vazio quando não está produzindo, porque, para aquela criança, ser útil era a única forma de pertencer. Jung dizia que a individuação começa quando a pessoa percebe que não é o seu complexo. Mas enquanto essa percepção não acontece, você confunde seu padrão com sua essência e passa a viver como se fosse apenas a função que aprendeu a desempenhar, esquecendo-se de que existe algo mais profundo, tentando emergir, algo que não quer mais sobreviver, mas viver, algo que não quer mais se esconder, mas ser visto. E talvez essa parte esteja cansada de ser ignorada, cansada de ser adiada, cansada de esperar que você finalmente pare de correr e a escute, porque enquanto você não a reconhece, ela continuará se manifestando como ansiedade, como exaustão, como vazio, como relacionamentos frustrados, não para te punir, mas para te acordar, para te lembrar de que existe uma vida além do modo de sobrevivência. E que você não precisa mais ser a criança que segura tudo porque agora você pode escolher algo diferente. Talvez você comece a perceber que muitos dos seus conflitos atuais não têm a ver com quem você é hoje, mas com aquilo que você precisou se tornar para sobreviver, e isso pode ser desconcertante, porque desafia a narrativa de que você é assim por natureza. Jung dizia que não somos o que nos aconteceu, mas o que escolhemos fazer com aquilo que nos aconteceu. E essa escolha só se torna possível quando a consciência alcança o que estava enterrado. Enquanto isso não ocorre, o passado continua se repetindo em forma de destino. E você pode passar a vida inteira tentando consertar os outros, tentando salvar, tentando ser necessário, esperando secretamente que, ao fazer isso, alguém finalmente te veja, te escolha, te segure. Mas essa espera nunca termina, porque ela não pertence ao presente. Ela pertence à criança que nunca foi protegida. E é por isso que você pode sentir um vazio mesmo cercado de pessoas. Porque ninguém está realmente encontrando você. Está encontrando a sua persona, aquela versão forte e funcional que não dá trabalho. E quanto mais você se identifica com essa máscara, mais distante fica de si. Até que o corpo começa a falar, através do cansaço, da ansiedade, da tristeza sem motivo aparente, porque a psique busca equilíbrio, e aquilo que foi negado quer retornar, não para te destruir, mas para te completar. Jung dizia que o self sempre tenta restaurar a totalidade, mesmo quando o ego resiste. E talvez essa sensação de crise que você sente, esse incômodo que não passa, seja um convite, não para se tornar alguém novo, mas para lembrar quem você era antes de aprender a se esconder. Isso exige coragem, porque significa abrir mão da identidade de forte, de salvador, de indispensável, e encarar a vulnerabilidade que você evitou por tanto tempo. Mas é justamente nessa vulnerabilidade que mora a possibilidade de uma vida mais verdadeira. Uma vida onde você não precisa mais se sacrificar para pertencer. Onde você pode ser amado sem ser útil. Onde você pode descansar sem culpa, onde você pode existir sem pedir permissão. E esse é o início da individuação, o momento em que você começa a se separar do complexo e a se aproximar do self, não como um ideal distante, mas como uma experiência viva de presença. E talvez pela primeira vez você sinta que não precisa mais provar nada, que não precisa mais segurar tudo, que não precisa mais ser a criança que cresceu rápido demais. Porque agora, você pode escolher crescer inteiro. Em algum ponto da sua jornada, você começa a sentir que algo precisa mudar. Não porque a vida esteja necessariamente errada, mas porque ela deixou de ser verdadeira.
Existe uma inquietação silenciosa, uma sensação de que você está vivendo uma versão reduzida de si. E essa sensação é o chamado da sombra. Aquilo que Jung descreveu como a voz das partes rejeitadas que buscam retorno à consciência. E talvez você tenha passado anos evitando esse chamado, mantendo-se ocupado, forte, produtivo, porque parar significaria encarar a dor que você nunca teve tempo de sentir. Mas a psique não esquece. Ela apenas adia. E tudo o que foi congelado na infância continua esperando por um espaço para se mover, para respirar, para existir. E é por isso que, mesmo quando você alcança coisas, algo parece incompleto, porque você não está vivendo a partir do self, mas a partir de uma adaptação antiga. E enquanto essa adaptação governa, você vive em modo de sobrevivência, reagindo ao presente como se ainda estivesse no passado. Jung dizia que a individuação não é um caminho de perfeição, mas de integração. E integrar significa trazer de volta aquilo que foi separado. Olhar para a criança que você foi e reconhecer não apenas a dor, mas também a vitalidade que ficou presa junto com ela. Porque quando você enterra a criança, você enterra também sua espontaneidade, sua alegria, sua capacidade de sentir sem medo. E o trabalho de sombra começa exatamente aí, não tentando apagar o que aconteceu, mas criando um espaço interno, onde essa parte possa finalmente ser vista, ouvida, acolhida. Talvez você perceba que passou a vida inteira tentando ser quem os outros precisavam, mas nunca se perguntou quem você precisava ser. Talvez você tenha se tornado especialista em cuidar, mas iniciante em receber. E isso não é falha de caráter. É consequência de uma história onde você aprendeu que suas necessidades eram perigosas. E agora a vida te convida a reescrever esse contrato. Não com força, mas com presença. Não com fuga, mas com verdade. Porque somente aquilo que é reconhecido pode ser transformado. E talvez esse seja o momento de parar de correr, de soltar a armadura, de permitir que a criança cansada dentro de você finalmente descanse. Não para regredir, mas para se reintegrar, para que você possa viver não mais como quem sobrevive, mas como quem existe. Talvez você comece a notar que, quanto mais tenta controlar tudo ao seu redor, mais distante se sente de si, porque o controle não é força, é medo. É a tentativa de garantir segurança onde ela nunca existiu. E enquanto você se mantém nessa vigilância constante, a vida passa sem ser plenamente sentida. Jung dizia que a sombra não desaparece quando é ignorada. Ela se torna mais densa, mais insistente, e começa a se manifestar através de sintomas, conflitos, crises, não como punição, mas como um pedido de integração. E integrar não é justificar o passado, é reconhecer o impacto que ele teve sobre você. É permitir que a dor encontre palavras, que as lágrimas encontrem espaço, que a raiva encontre contorno, porque emoções reprimidas não somem. Elas se transformam em tensão, em ansiedade, em adoecimento. E talvez você tenha aprendido a ser funcional à custa de ser humano, a ser forte à custa de ser verdadeiro. E agora a vida te chama a um movimento diferente. Não para abandonar tudo, mas para abandonar a mentira de que você precisa se sacrificar para merecer amor. O trabalho com a sombra exige coragem para ficar com o desconforto, para atravessar o silêncio interno sem fugir, para sustentar o olhar sobre aquilo que você aprendeu a evitar. E nesse processo algo começa a se soltar, não de uma vez, mas aos poucos, como gelo derretendo, e aquilo que estava congelado começa a fluir, trazendo junto uma sensação estranha de alívio e medo. Porque crescer inteiro é desconhecido, mas também libertador. Jung dizia que não existe despertar sem dor, porque a consciência amplia o campo da experiência, e ampliar significa sentir mais, mas também viver mais. E talvez, pela primeira vez, você permita que a criança interior não seja mais um fardo, mas uma fonte de vida, não mais um peso, mas uma parte essencial do seu self. E ao fazer isso,
Você não se torna fraco. Você se torna real. E isso muda tudo. Porque agora você não precisa mais se esconder atrás da força. Você pode simplesmente ser. Chega um momento em que você percebe que não pode mais viver apenas como quem resiste. Porque resistir cansa, endurece, estreita. E a vida pede algo diferente. Pede presença, pede verdade, pede inteireza. Jung chamava esse movimento de retorno ao self. Não como um ideal distante, mas como uma reconexão com o centro mais profundo da psique. E esse retorno começa quando você para de negar o que sente e passa a testemunhar o que viveu. Não para se prender ao passado, mas para libertar a energia que ficou aprisionada nele. Talvez você sinta medo de olhar para trás, porque acredita que vai desmoronar. Mas o que desmorona não é você. É a armadura que você construiu para sobreviver. E por baixo dela existe algo vivo, sensível, inteiro, esperando para ser reconhecido. O processo de reparação não é consertar, é acolher. É oferecer à criança interior aquilo que ela nunca recebeu. Não como fantasia, mas como experiência interna real. Você aprende a dizer a si mesmo aquilo que ninguém disse. Você aprende a colocar limites onde antes só havia sacrifício. Você aprende a descansar sem culpa, a pedir sem vergonha, a sentir sem se punir. E isso não acontece de uma vez. É um caminho, um diálogo constante com as partes que foram silenciadas. Jung dizia que o self se manifesta quando o ego deixa de lutar contra a própria profundidade. E talvez você esteja começando a perceber que não precisa mais provar nada, que não precisa mais carregar tudo, que não precisa mais ser a criança que cresceu rápido demais, porque agora você pode escolher ser o adulto que acolhe, que protege, que permanece. E essa escolha muda a forma como você se relaciona, como trabalha, como vive. Porque você deixa de agir a partir da ferida e começa a agir a partir da consciência. E essa é a verdadeira liberdade, não a ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la sem se perder de si. E talvez agora, enquanto você escuta tudo isso, algo esteja se movendo por dentro. Talvez você não consiga explicar em palavras, mas sente um aperto no peito, uma saudade de algo que nunca teve, uma mistura de dor e alívio. Porque quando a verdade toca, ela não machuca, ela liberta. Jung dizia que aquilo que você não encara acaba dirigindo a sua vida. E hoje, ao olhar para essa criança que cresceu rápido demais, você deu um passo fora do piloto automático. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Não precisa mais ser forte o tempo todo. Não precisa mais carregar o mundo sozinho. Você pode descansar. Você pode sentir. Você pode existir sem se justificar. E se alguma parte de você se reconheceu aqui, saiba que você não está só. Existem muitas histórias silenciosas parecidas com a sua, e cada uma merece ser vista com respeito. Se você sentir vontade, escreva nos comentários o que esse vídeo despertou em você, não para se expor, mas para dar forma ao que estava preso por dentro. E, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal, porque este espaço existe para lembrar que a cura não é virar outra pessoa, é voltar para quem você sempre foi. E talvez, pela primeira vez, você possa crescer não por pressão, não por medo, mas por verdade. Porque você nunca teve infância, mas ainda tem um futuro. E agora, você pode começar a escrevê-lo.